Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai fazer uma aulinha de física onde a gente vai estudar um pouquinho sobre umas grandezas muito importantes que existem em física. A primeira delas é a carga elétrica. O que viria a ser a carga elétrica? Bom, quando você tem um corpo, esse corpo normalmente ele está neutro. Agora, a partir do momento que ele ganha ou perde elétrons, ele se torna um corpo eletricamente carregado. Se ele está eletricamente carregado, a gente diz que ele adquiriu uma carga elétrica. E essa carga elétrica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, certo? E além disso, vai depender do quê? Da quantidade de elétrons que se deslocaram. Por quê? Porque os prótons eles não podem sair de dentro do elemento. Então, o que vai sair vai ser o elétron. Então, ou o elétron sai ou o elétron chega. Se o elétron estiver saindo, a carga vai ficar positiva. Se o elétron estiver chegando, a carga vai ser negativa. Então, de acordo com a quantidade, de acordo com o número de elétrons que estão sobrando ou que estão faltando, eu vou ter a minha carga elétrica. A carga elétrica ela pode ser calculada por essa formulinha aqui, ó, ΔQ igual a N vezes Z, onde o ΔQ é o valor da carga elétrica e a unidade é o Coulomb, que é em homenagem a esse físico que está do nosso lado aqui, esse físico francês, chamado Charles Augustin Coulomb, ele que desenvolveu através de cálculos com a sua balança de pressão, né, de torção, e conseguiu descobrir como que funcionam as cargas elétricas, certo? Bom, foi determinado o valor de um elétron, então a gente sabe que um elétron ele tem uma carga fixa, que vale sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se você tiver um elétron só, essa vai ser a carga elétrica que ele vai ter. E como a carga do elétron é a menor carga que existe livre na natureza, obrigatoriamente esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é o menor valor que a gente vai encontrar para uma carga elétrica livre na natureza, certo? Bom, mas como é que eu vou fazer para calcular? Olha só, determine a carga elétrica de um corpo que apresenta em sua construção 2,5 vezes 10 a 24 prótons e 3 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Determine também o sinal de sua carga elétrica. Primeira coisa, eu tenho que ver o que eu tenho. Então, eu tenho 2,5 vezes 10 a 24 prótons e 3 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Significa que eu tenho uma diferença, não tenho? E olha só, a carga elétrica ela vai surgir através da diferença entre prótons e elétrons. Por quê? Se eu tiver a mesma quantidade, eu não tenho carga elétrica, o corpo está neutro. Então eu preciso ter uma diferença. E essa diferença a gente percebe como? Fazendo uma continha de menos, certo? Então, primeira coisa que eu percebo, eu tenho mais elétrons, certo? Se eu tenho mais elétrons, a minha carga é negativa. Então, eu acabei de descobrir o sinal da carga elétrica. A carga elétrica é negativa, certo? Por quê? Porque eu estou com mais elétrons do que prótons. Significa que esse corpo ganhou elétrons. Então, a carga é negativa, tá? Aí, como é que eu vou fazer para achar essa carga, né? O valor da carga elétrica? Eu preciso da quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons é dada pelo N, certo? E a carga elétrica elementar eu sempre sei quanto vale, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, primeira coisa, eu tenho que achar o N, porque se eu não achar esse N aqui, ó, eu não vou conseguir achar a carga. Então, como é que eu faço? Lembra que eu falei que a diferença? Então, olha só, a diferença entre prótons e elétrons, certo? Eu tenho 3 vezes 10, 24 elétrons, 2,5 vezes 10 elevado a 24 prótons. Vou fazer uma conta de menos, isso aqui me deu 0,5 vezes 10 elevado a 24. Esse é o meu N. Então agora eu sei o N, eu sei o E. Só jogar na formulinha. Então vai ficar quanto? Olha só, ΔQ eu copio, no lugar do N eu vou colocar 0,5 vezes 10 24 e no lugar do E 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Vou fazer essa linda conta, mas como é que eu faço? Vou separar número com número e expoente de expoente para ficar mais fácil. Então, coloco aqui, ó, só inverto a posição dos dois para ficar mais fácil. Porque como é tudo multiplicação, a ordem tanto faz, não é mesmo? Então, vai ficar 1,6 vezes 0,5 vezes 10 a 24 vezes 10 a menos 19. Resolvendo, vai dar quanto?
8, porque 1,6 vezes meio é 8, e 10 a 24 vezes 10 a menos 19, você lembra que se você tem dois expoentes, você copia a base e soma os expoentes. Só que aqui é negativo, né? Quando você soma alguma coisa negativa, na realidade você está tirando. Então vai ficar 24 menos 19, que vai dar 5 coulombs. Certo? Então a carga é 8 vezes 10 elevado à quinta coulombs. Certo? Aqui nós vamos ter exercícios para vocês fazerem, tá? Que depois eu vou deixar um tempo para vocês fazerem, né? Se vocês quiserem podem dar um print aí, né, nos exercícios para poder fazer, mas vai estar anexado depois no relatório, tá bom? Lei de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb é nada mais nada menos que a continuação dos estudos que ele fez sobre cargas. E aí ele percebeu que as cargas, elas se interagiam. Então, existia o quê? Quando você aproximava uma carga da outra, você percebia a criação de uma força elétrica. Então, começava a existir uma força elétrica entre essas cargas. E essas forças de interação, elas podiam ser tanto de atração quanto de repulsão. É isso que ele percebeu. E o que ele definiu? Ele definiu que a força elétrica é diretamente proporcional à intensidade das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, dependendo do meio em que se encontram. Bom, o que significa tudo isso? Olha só, significa que se eu tenho duas cargas negativas, olha só, essas duas cargas são negativas. Vocês lembram que tudo que é relativo à carga elétrica, se são cargas iguais, vão se repelir. Se são cargas opostas, vão se atrair. Lembra que os opostos se atraem? Então, carga positiva com carga negativa, ocorre a atração, certo? Cargas negativas com negativas, repulsão. Cargas positivas com positivas, repulsão também. Então, eu tenho dois tipos de forças de interação, as repulsivas e as atrativas. Quando as cargas são diferentes, atraem. Quando as cargas são de sinais iguais, elas se repelem, certo? Bom, que mais? Eu chego nessa equação aqui, ó, onde a força é igual a K, que é a constante elétrica do meio, certo? Que meio é esse? O meio onde as cargas se encontram, certo? E geralmente a gente vai usar o vácuo, porque o vácuo é o lugar onde você não tem mais nada para atrapalhar a interação. Então significa que é só as duas cargas que vão estar ali participando. Então eu vou ter o quê? Q1 para carga 1 e Q2 para carga 2. Tudo dividido pela distância ao quadrado. Por que a distância é dividido? Olha aqui, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa que quanto maior a distância, menor vai ser a força. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força. É só você olhar aqui no desenho. Ó. Se você pegar essas duas cargas e colocarem elas muito longe, elas vão ter uma força? Lógico que não. Uma vai estar tão longe da outra que uma não vai conseguir interagir com a outra. Então, quanto maior a força, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Tá? Aí aqui o que significa cada uma dessas letras, né? F é a força elétrica sempre em Newton, Q1 e Q2 são as cargas elétricas sempre em Coulomb, a distância entre as cargas sempre em metro e a K, que é a constante eletrostática do meio, que a gente sempre vai usar o valor do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Tá? Então esse valor aqui de 9 vezes 10 a nona é uma constante que vocês têm que lembrar também. Que nem o E, que era 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Vamos fazer um exemplo? Determine a força elétrica entre duas cargas de 1,5 vezes 10 a 18 e 1,2 vezes 10 a 21. Coulombs que se encontram no vácuo a uma distância de 50 centímetros. Vamos ver o que a gente tem? A gente quer a força, não quer? Então, a força é uma interrogaçãozinha. Tem o valor da carga 1. Carga 1 é 1,5 vezes 10 a 18. Carga 2, 1,2 vezes 10 a 21. Veja bem, se você inverter o valor da carga 1 e carga 2, não vai fazer diferença nenhuma, porque, de novo, é uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar nada, certo? A distância, 50 centímetros, mas lembre-se que eu tenho que transformar em metros, então divido por 100, 0,5 metros, e o valor de K que não muda nunca, que é 9 vezes 10 elevado a nona. Agora que eu sei tudo, é só jogar na fórmula, não é mesmo? Então eu troco letra por número, olha só, no lugar de F eu deixo F, no lugar de K, 9 vezes 10 a nona, olha aqui, ó,
do ladinho. No lugar de Q1, 1,5 vezes 10 é 18. 1,5 vezes 10 é 18. No lugar de Q2, 1,2 vezes 10 é 21. 1,2 vezes 10 é 21. Tudo dividido pela distância ao quadrado. Tudo dividido por 2,5 ao quadrado, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou reorganizar para facilitar a minha vida. Lembra que eu fiz da outra vez? Coloco número com número, expoente com expoente. Então, olha só. Coloco o 9 com o 5 com 1,5 com 1,2 aqui, certo? Coloco o 10 elevado a nona com o 10 a 18 com o 10 a 21. Reorganizei tudo e já resolvo 0,5 ao quadrado, que é 0,25. O que eu vou fazer agora? Resolvo, né? Resolvo os números fazendo 9 vezes 1,5 vezes 1,2, que vai dar 16,2, e resolvo os expoentes. Como é tudo base igual, copio a base e somo os expoentes. 9 com 18 com 21. Isso aqui vai dar quanto? Fazendo a conta, né? Eu tenho 16,2 dividido por 0,25, que vai dar 64,8. E somando o 9 com o 18 com o 21, vai dar quanto? Vai dar 48 newtons, certo? Acabou aí? Bom, a gente pode melhorar esse número colocando em notação científica. Percebam que aqui eu tenho 64,8 e aqui eu tenho 48. Mudei a casa, a vírgula, uma casa, não mudei uma casa? Se eu mudei uma casa, eu tenho que mudar um dígito aqui no expoente. Se eu mudo a casa para a esquerda, o dígito aumenta. Se eu mudo a casa para a direita, o dígito diminui. Isso é bom vocês lembrarem, certo? Dígito para a esquerda aumenta a casinha aqui do lado, certo? Então, o 48 virou 49, certo? Se fossem duas casas depois da vírgula, é lógico que iam aumentar dois números. Então, ao invés de 48, ia para 50, tá? Entendido? Vamos fazer mais um? Agora, calcule a distância entre duas cargas que estão localizadas no vácuo, sendo que as cargas apresentam 3 microcoulombs e 8 nanocoulombs de intensidade. Opa, agora eu não tenho expoentes, agora eu tenho submúltiplos do coulomb. Considere a força de atração entre elas sendo de 4,8 newtons. Eu preciso, primeiro, descobrir o que eu preciso e o que eu tenho, não é mesmo? Então vamos lá. A força, agora eu sei que é 4,8 newtons. Agora, eu preciso saber o quanto que vale cada um desses submúltiplos. E esses três aqui que eu marquei para vocês são muito importantes, que a gente vai usar sempre. Então, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, M, antes do símbolo, é o mili. Mili vale 10 a menos 3. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui, antes da unidade, que nem aqui, ó, aqui não está microcoulombs, então quando for esse símbolo aqui, você vai colocar 10 a menos 6. Quando aparecer esse símbolo aqui de nano, que está aqui do lado do 8, olha aqui em cima, aqui, ó, do lado do 8, você vai colocar 10 a menos 9. Então você vai substituir essas letras pelos números. Isso é importantíssimo para você poder resolver cálculos de eletricidade, porque esses submúltiplos são muito utilizados. Olha só. Então a gente sabe que 3 microcoulombs é 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente sabe que 8 nanocoulombs é 8 vezes 10 a menos 9 coulombs. Esses são os valores que vocês vão colocar na equação, tá? E a distância é o que eu quero achar. Mas está faltando alguma coisa? Lógico, a carga que eu sei, que é a constante que eu sei que é sempre 9 vezes 10 elevado a nona, não é isso? Pego a equação, vou substituir de novo, só que olha só o que aconteceu, ó. No lugar do F, eu coloco 4,8. Tá vendo aqui, ó? Certo? Porque antes eu achava o F. Não, agora eu sei quanto é o F. No lugar do K, 9 vezes 10 a nona de novo. Valor da carga 1, 3 vezes 10 a menos 6. E valor da carga 2, 8 vezes 10 a menos 9. E eu vou achar a distância. O que eu vou fazer agora? Resolver normalmente. Inverto os números para ficar mais fácil, né? Coloco 9 vezes 3 vezes 8. E aqui eu coloco o valor dos expoentes, certo? O que eu posso fazer? Olha só. Resolvo 9 vezes o 3 vezes o 8, que vai dar 216. Copio 10 e somo os expoentes. Lembra que, ó, esses são negativos, né? Então, quando você soma algo negativo, você vai ter o quê? Uma subtração, não é mesmo? Então, fazendo a conta, olha aqui em cima, dá para perceber? Olha só, eu
passei para cá para a gente poder fazer melhor. O que a gente percebe? Olha só. 4,8 vezes é igual a 216 vezes 10 a menos 6, porque 9 cortou com menos 9, sobrou só o menos 6, né? Então 10 a menos 6 dividido pela distância. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar a distância para lá multiplicando e jogar de volta o 4,8 dividindo, ficando distância ao quadrado igual a 216 vezes 10 a menos 6 dividido por 4,8. O que eu faço agora? Resolvo os valores, né? O 216 dividido por 4,8, que vai dar 45 vezes 10 elevado a menos 6. Não está ao quadrado? Lembra das operações contrárias? Se está ao quadrado, é uma potência. Potência joga para o outro lado, vira o quê? Raiz quadrada. Então, vai ficar distância igual a raiz quadrada de 45 vezes 10 elevado a menos 6. Vocês lembram o que acontece com o expoente quando ele estiver numa raiz quadrada? Sempre divide por 2. Quando você tiver um expoente na raiz quadrada, você vai dividir por 2. Então, você vai extrair a raiz de 45 e o 10 a menos 6 vira 10 a menos 3. Então, raiz de 45 é aproximadamente 6,7 e o 10 a menos 3 seria o nosso resultado, não é mesmo? Só que, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse Mzinho aqui, ó, não significa 10 a menos 3, e eu não tenho o 10 a menos 3, então significa que eu tenho o quê? 6,7 milímetros, porque o mili é 10 a menos 3, não é isso? Então, a gente acabou de achar a distância, que é de 6,7 milímetros, tá certo? Espero que tenham entendido que esse é o exemplo mais complicadinho que tem de fazer cálculo com forças elétricas. Tá certo? Ótimo. Acho que agora tem alguns exercíciozinhos para vocês. Olha lá. Quem quiser pode dar um print na tela, né? Eu estou deixando um tempinho aí para dar um print. Aqui mais um, olha só, para vocês poderem se exercitar, né? Tá? Que agora a gente vai para mais um tópico. Olha só. Geradores. Olha só, por que eu coloquei geradores? Porque a gente sabe que sempre que a gente tem uma força elétrica, a gente tem obrigatoriamente o movimento de elétrons, não é? Então, esses geradores são os responsáveis por criar uma força elétrica, não é isso? Que vai obrigar a corrente a se movimentar, ou seja, vai obrigar os elétrons a se movimentarem, certo? Então, o que são geradores? São aparelhos capazes de produzir tensão ou DDP. DDP, diferença de potencial, certo? Vocês sabem que geradores podem ser pilhas, podem ser baterias, podem ser a tomada de 110, de 220. Esses são geralmente os geradores que nós temos. Tá? No símbolo de um gerador sempre aparece duas barras paralelas, sendo que o terminal positivo é a barra mais longa e o terminal negativo é a barra menor. Né? Sempre desse jeito que aparece o símbolo de um gerador. Às vezes aparece o sinalzinho de mais aqui, o sinalzinho de menos aqui, certo? E essa diferença de potencial é necessária porque para fazer com que a corrente possa fluir, porque sempre você precisa de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia, porque senão não vai acontecer que a corrente elétrica se desloque. Então, olha só, se você for pensar aquelas torres de energia, cada torre daquela lá, cada fio tem em torno de 88 mil volts de tensão. Aí aqueles fios vão para onde? Para aquelas redes que vão receber, né, nas cidades, que são aquelas estações retransmissoras, que vão passar para aqueles fios que passam nas ruas. Cada um daqueles fios tem em torno de 13 mil volts. Olha só, de 88 mil caiu para 13 mil, certo? E aí esses 13 mil volts vão para aqueles transformadores que tem nos postes que vão para as casas da gente. Então, de 13 mil volts baixou para quanto? Para 110 ou para 220. Percebam que sempre de um potencial maior para um potencial menor. Por que isso? Para a gente poder ter energia suficiente para ligar o que for necessário. Porque se você deixar tudo igual, vai chegar uma hora que não vai funcionar mais.
tá? Então por isso que sempre a gente chama de diferença de potencial, porque tem que sair de um potencial maior e chegar num potencial menor, tá certo? Bom, por que tudo isso? Para a gente chegar em corrente elétrica. E a corrente elétrica a gente sabe que é o movimento ordenado dos elétrons. Por que eles são ordenados? Porque o elétron ele se movimenta de qualquer jeito, a gente sabe disso, mas só que ele se movimenta desordenadamente. Se ele se movimenta desordenadamente, o que acontece? Nada. Para que a gente tenha corrente elétrica, eles têm que se movimentar ordenadamente, ou seja, tem que sair de um polo e chegar no outro, tá certo? E aqui a corrente elétrica é dada por essa fórmula que vocês estão vendo aí no meio, que é I igual a ΔQ sobre ΔT. ΔQ vocês já sabem o que é. É a carga elétrica. Lembra que a gente viu lá no comecinho? ΔG igual a N vezes Z? Isso. E o ΔT é o tempo que leva para atravessar qualquer que seja o condutor, certo? Bom, estão percebendo que aqui na tela a gente tem um monte de elétrons se movimentando, certo? Então a gente tem correntes elétricas. Na realidade, qual que é o que a gente percebe que acontece? Na realidade, são os elétrons que se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Então, a corrente real que a gente tem é sempre nesse sentido, ó, dos elétrons do polo negativo para o positivo. Só que, se a gente fosse sempre fazer isso aí, os cálculos iam dar sempre negativo, certo? Então, em física, adotou-se, né, uma corrente chamada corrente convencional, aonde os elétrons se deslocam do polo positivo para o negativo. Tá vendo aqui, ó, nesse exemplozinho aqui em cima? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Não está saindo do positivo e indo para o negativo. Olha o deslocamento das bolinhas vermelhas. Ó. Então isso aqui é a chamada corrente convencional, certo? Mas a de baixo é o que acontece realmente, tá? Se você for ver, o cálculo vai dar exatamente o mesmo. Só que se a gente fosse calcular por aqui, ia dar tudo negativo. Então, a corrente convencional é para que a gente tenha cálculos positivos. Só isso, mas o raciocínio é o mesmo. Então, se acontecer de alguém perguntar para vocês a diferença entre corrente real e corrente convencional, a corrente real sai do negativo e vai para o positivo, e a corrente convencional sai do positivo e vai para o negativo. Se você estiver estudando eletrólise ou pilhas em química, você vai ver que não existe essa opção. Sempre vai ser do negativo para o positivo. E existem dois tipos de corrente. A corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, que é essa daqui, ó, direct current, que está aqui, sempre no mesmo sentido. Ela não vai inverter nunca. Por quê? Ela é contínua, certo? É direta, sempre saindo do polo positivo para o polo negativo. Isso acontece com o quê? Com qualquer aparelho que esteja ligado numa pilha ou numa bateria, certo? Agora, os aparelhos que funcionam nas tomadas das residências, etc., trabalham com corrente alternada. O que é corrente alternada? Vocês estão vendo aqui, ó, ora ela se desloca em um sentido, ora ela se desloca em outro sentido. Então ela vai alternando o seu sentido no movimento. Tá certo? Então existem esses dois tipos de corrente. Esse aqui para tensões baixas e esse aqui para as tensões altas. Tá certo? Então quando você liga os aparelhos na sua casa, você pode ter certeza que são em corrente alternada. Por isso que para você carregar o seu celular, você tem que ter um transformador que transforme corrente alternada em corrente contínua, certo? Aqueles carregadores do celular, na realidade, são transformadores de corrente alternada em corrente contínua, porque senão a pilha do celular estoura, explode, não é mesmo? Tá certo? Vamos ver se a gente tem alguns exemplos? Olha só. Primeiro exemplo, um corpo apresenta uma carga de 60 coulomb durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Qual a corrente elétrica que percorre o corpo? Aqui eu já deixei do ladinho o que eu sei e o que eu tenho. Então olha só, eu quero a corrente, eu sei que a minha carga é de 60 coulomb e eu sei que meu tempo é de 2 minutos. Só que o meu tempo não pode ser em minutos, tem que ser em segundos. O que eu faço então? Multiplico por 60, deu 120 segundos. E aí o que eu faço? Jogo na fórmula, não é mesmo? Então vai ficar 60 dividido por 120, que deu 0,5 amperes. Fácil assim, gente, não tem segredo. É fácil desse jeito, tá? Segundo, um corpo
Um corpo com uma corrente de 2 amperes apresenta uma carga de 2,5 coulombs. Quanto tempo leva para atravessar o corpo? Então agora o que eu tenho? Eu tenho o I, que é a corrente, eu tenho o ΔQ, que é a carga, e eu quero o tempo, não é isso? De novo o que eu faço? Jogo na equação. Percebam que agora eu vou ter o I, ó. O I eu tenho, vou colocar o 2 aqui, ó. Eu não posso colocar o 2 aqui embaixo, certo? Eu vou colocar o 2 aqui, certo? O que acontece? Coloco o 2 aqui e o 2,5 eu coloco aqui, não é mesmo? O que eu vou fazer? Jogo o 2 para baixo, certo? E jogo o tempo para cima, ou seja, eu inverto os dois, certo? Fazendo essa inversão, vai dar quanto? 1,25 segundos. Tá? Lembre-se que essa inversão é uma inversão matemática que todos vocês têm que saber fazer, não é mesmo? Tá? Entendido? Aqui nós temos alguns exercícios, olha só, para vocês fazerem. De novo, vou deixar um tempinho para vocês darem um print, tá? E aqui eu tenho uma coisa chamada múltiplos e submúltiplos. Olha só, aqui nós temos o giga, o mega, o quilo, o metro, o centímetro, mili, micro e nano. Cada um desses submúltiplos e múltiplos, estão vendo aqui, ó, tudo que está lá do lado do M, aqui para cima, é múltiplo. Tudo que está do lado do M aqui para baixo é submúltiplo. E esses múltiplos e submúltiplos têm valores fixos que estão colocados aqui na frente. O G vale 10 à nona, o M vale 10 à sexta, o K vale 10 ao cubo. Certo? Aqui, como não tem nada, vale 10 elevado a 0. O C, 10 elevado a menos 2. O M vale 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6 e o nano 10 a menos 9. E não vale só para o metro, isso serve também para os amperes, serve também para qualquer outra unidade que você queira, certo? E aqui a gente tem o quê? Os valores de cada uma desses múltiplos e submúltiplos, pelo menos aqui dos mais importantes. Eu acredito que vocês em eletricidade têm que saber de cor esses três últimos aqui, ó. O mili, que é 10 a menos 3, o micro, que é 10 a menos 6 e o nano, que é 10 a menos 9. Certo? Se você estivesse trabalhando com ondas, etc., aí você teria que saber esses daqui, por exemplo, gigahertz, né, que é o funcionamento do celular. Tá? Então, isso é o que vocês têm que saber dos múltiplos e submúltiplos. Por quê? Porque quando eu faço um cálculo como esse daqui, olha só, um corpo apresenta uma carga de 5,2 microcoulombs durante um intervalo de tempo de 3,8 milissegundos. Qual a corrente? Né? Então, olha só, eu tenho a corrente e aqui eu tenho o quê? A carga, que é de 5,2 microcoulombs e aqui 3,8 milissegundos. E aí o que eu fiz aqui? Ó? Olha só, eu sei que esses valores aqui, o mili vale 10 a menos 3, o micro vale 10 a menos 9 e o nano vale 10, o micro vale 10 a menos 6 e o nano vale 10 a menos 9. O que eu fiz? Olha só, eu fiz a conversão. O micro, o símbolo micro, valeu 10 a menos 6 e o símbolo mili valeu 10 a menos 3. E aí, a hora que eu tenho os valores, eu jogo na fórmula, certo? Por quê? Porque olha só, o I, que é o que eu quero, não é isso? Tem a minha carga. A carga eu acabei de colocar aqui, ó. 5,2 vezes 10 a menos 6. E o tempo que eu acabei de colocar aqui, ó. 3,8 vezes 10 a menos 3. Vou resolver. Como é que eu resolvo? Olha só. Número com número, ou seja, 3,2 dividido, 5,2 dividido por 3,8, que dá aproximadamente 1,37. E aqui eu tenho o quê? Bases iguais. Copio a base e agora é uma divisão, subtrai os expoentes, tá vendo? Só que aqui é um número negativo, não é isso? Menos com menos acontece o quê? Vira mais, não é mesmo? Então vai ficar 1,37 vezes 6 vezes 10 a menos 6 mais 3. Resolvendo essa conta vai dar quanto? 1,37 vezes 10 a menos 3 amperes. Mas será que eu posso melhorar isso aí? Lógico que eu posso. O 10 a menos 3 não é o mili? Olha aqui, ó. Então, no lugar do 10 a menos 3, eu posso colocar o quê? O mili. Então, ficou 1,37 miliamperes. E é assim que a gente faz. Tá certo? Bem entendidinho? Ótimo. Então, agora, alguns exercíciozinhos para vocês ficarem felizes. Dá um print aí rapidinho para a gente poder continuar com a matéria. Tá certo? Bom, uma outra grandeza muito importante é a resistência elétrica. A resistência elétrica que foi estudada principalmente por esse rapaz que está aí do lado, que é George Simon Ohm,
que foi um físico alemão que estudou bastante sobre a resistência entre condutores, certo? Então ele conseguiu definir o que é resistência elétrica desenvolvendo duas leis, né? A primeira lei de Ohm, que é essa daqui que está ali do ladinho, né? Que diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional à tensão desenvolvida e inversamente proporcional à corrente, né? Que vai nos dar o nosso tópico de agora. Bom, antes da gente entrar em cálculos, essas coisas, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. O que é um resistor, o que é uma resistência? Aqui do lado eu tenho exemplos de resistores. Olha isso aqui são desenhos de resistores. Cada um dessas cores representa um valor que vai me dar um valor de resistência elétrica. Opa! Mas não é resistor? Como é que vai ter resistência elétrica? Aí que tá, essa é a diferença. O resistor é o aparelho, é o dispositivo que vai estar funcionando. Que nem aqui, ó. Tá vendo quando você vai no chuveiro, tá aquele inverno e você deixa caindo assim, tipo, meia gota por segundo, né? De tão fechado que tá o registro. O que vai acontecer? Vai queimar o chuveiro. Vai queimar a resistência? Não. Vai queimar o resistor. Aquele fiozinho que está lá dentro se chama resistor. A resistência é a propriedade física. Propriedade física você não consegue pegar na mão, ela não é palpável. Então não queima a resistência, o que vai queimar é o resistor. Tá? A resistência é a propriedade, é o cálculo que a gente faz para saber qual que é a dificuldade que está acontecendo com aquele aparelho. Tá certo? Então ficou bem claro? Resistor é o aparelho, resistência é a propriedade física. E a gente vai fazer cálculo com a propriedade física, com a resistência. Tá? Bom, mas o que é resistência? Resistência, o próprio nome já diz, é a dificuldade que um aparelho tem de poder transmitir a corrente elétrica. Então, existem vários condutores que têm dificuldade de passar a corrente elétrica e outros têm menos dificuldade. Por exemplo, o fio de cobre. O fio de cobre apresenta uma resistência, só que é uma resistência menor do que, por exemplo, um fio de ferro. É por isso que a gente usa o cobre para transferir energia elétrica e não o ferro. Porque quanto maior a resistência, mais energia se perde. Tá? E como a gente sabe que a lei de Ohm diz que a resistência é igual a tensão sobre corrente, letra U é a minha tensão, letra I é a minha corrente, eu consigo descobrir que existem resistores que são ômicos e resistores que não são ômicos. O que é um resistor ômico? É aquele que apresenta a mesma resistência em todos os pontos, que nem o fio de cobre. Se você pegar um fio de cobre, qualquer ponto dele, a resistência vai ser sempre a mesma. Certo? Por isso que ele é chamado de resistor ômico, porque sempre em todos os pontos vai ser a mesma. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Será que a gente consegue perceber isso? Olha só. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu quero achar o valor da resistência, certo? Então, eu vou pegar os valores do meio. Olha só, o 20, que é tensão, o U, e o 2, que é a corrente, certo? Então, R não é igual a U sobre I, então vou fazer 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 deu igual ao quê? 10 ohms, certo? E se eu tenho uma reta, obrigatoriamente nessa reta me diz que todos os pontos são constantes, não é isso? Então eu posso achar o valor de x e posso achar o valor de y. Como? Olha só, vou pegar aqui, ó, o R não vale 10, eu já descobri que é 10, certo? O U é 12, então o x só pode ser quanto? Fazendo a inversãozinha, né? Vai dar quanto? 1,2 amperes, porque eu joguei o x para lá e joguei o 10 de volta, né? 12 dividido por 10, 1,2. Mesma coisa para achar o y, né? Vou substituir ali, olha só, o 10 é a minha resistência, que é o R aqui em cima, o y é a tensão que eu não sei, porque está no eixo U aqui, tá vendo? E o 3,6 é a corrente. Jogo para lá multiplicando, quanto deu? 36 volts. Então agora eu sei tudo sobre esse resistor. Tá certo? E é muito simples o cálculo, não é mesmo? Não tem sofrimento nenhum. Entendido? Olha só, exercícios para vocês. Tá? Então tá aqui também, vocês podem dar um print aí, se vocês quiserem, tá? Para ficar mais fácil depois. E vamos em frente, não é mesmo? Mais alguns exercícios.
Dá para se divertir bastante com isso daí, tá? Prontinho? Ah, aqui eu tenho dois exercícios que são de alternativa. E aqui eu já coloquei a resposta deles para vocês. Olha só, o volt por ampere, o VA, que recebeu o nome de ohm, é a unidade do Sistema Internacional de Resistência Elétrica. Dentre as relações abaixo, qual que não é correta? Então, se eu for olhar aqui, ó, letra A, 1 micro-ohm é igual a 10 a menos 6 ohms. Será que isso aqui está certo? É só você lembrar. O micro vale quanto? Isso mesmo, vale 10 a menos 6. 1 kilo-ohm, o K, se você olhar naquela tabelinha, vai valer 10 ao cubo, porque o quilo é 1000, né? Certo? 1000 é 10 à terceira. O mega é 10 elevado à sexta, né? Megabyte, etc, etc. 10 elevado à sexta. Agora, o mili é submúltiplo. Se é submúltiplo, não pode ser positivo, tem que ser negativo. Então, esse é o que está errado. Aqui o certo seria 10 a menos 3. Tá? 15. Para empregar a equação R igual sobre I, podemos usar U em amperes, R em volts e I em volts? Lógico que não. U em volts, R em ohms e I em amperes. Olha só, I não é corrente? Tá certo. R não é resistência? Ohms, tá certo. U não é tensão? Em volts, então tá certo, e nem precisa ir para o resto. Entendido? Tá? Isso aqui são algumas questões que é bom a gente lembrar para não sofrer depois. Tá certo? Tudo bem? Agora nós vamos para a segunda lei de Ohm, que é a lei da resistividade. O que significa essa lei da resistividade? Significa que, além de cada aparelho ter uma resistência elétrica, cada material vai dificultar de maneira diferente a passagem da corrente elétrica. Como assim? É simples. Se você pensar num condutor, você vai usar condutores diferentes para certas necessidades. Por exemplo, você quer acender uma lâmpada. Aquela lâmpada, lembra aquela lâmpada que tinha o fiozinho lá dentro? Você ia colocar um fiozinho de cobre lá? Não. Lá tem que ser um outro tipo de fio. Tem que ser um outro tipo de condutor que tenha uma resistividade diferente do cobre. Lá é utilizado um material chamado tungstênio, certo? Por exemplo, nos fios de alta tensão, o que tem nos fios de alta tensão? Eles são fios de alumínio. Por que não se usa fio de cobre? Certo? Então tem vários fatores que vão fazer a gente escolher o material para nossa utilização. Tá? E o que ele percebeu? O que Ohm percebeu? Porque como é a segunda lei de Ohm, foi o que ele percebeu, não é mesmo? Então olha só, ele percebeu que nós temos R de resistência elétrica, Rho de resistividade, que é a dificuldade de cada material, o L, que é o comprimento do condutor, e S, que é a área de secção do fio. Mas como que a gente pode pensar? Ó, vamos voltar aqui na equação. Ó. O R, certo? O Rho, que é o tipo de material que é um valor tabelado, que ninguém é obrigado a saber de cor. O L é o comprimento e o S é o diâmetro. O L, que está aqui, ó, você pode ver que está na parte de cima da equação, então é diretamente proporcional. Se o L aumenta, a resistência aumenta. O S, que está na parte de baixo, é inversamente proporcional. Lembre-se que tudo que está na parte de baixo da equação é inversamente proporcional, tudo que está na parte de cima é diretamente proporcional. Então, quando o S aumenta, o R diminui e vice-versa. Tá? Vamos imaginar aqui então. Ó. Imagine que eu tenha dois condutores. Olha só. Aqui eu tenho um condutor mais fino, um condutor mais grosso, certo? Mesmo comprimento, certo? É óbvio que o condutor de maior grossura vai ter uma menor resistência. Dá para perceber que o que passaria por aqui passa muito mais fácil que por aqui. Aqui vai ter que passar muito mais apertado, não é isso? Certo? Então, se você tiver um diâmetro menor, é mais difícil. Se você tiver um diâmetro maior, vai ser mais fácil. Por isso que quanto maior o diâmetro, menor a resistência. Quanto menor o diâmetro, maior a resistência.
certo? E no comprimento, ó, tenho dois fios iguaizinhos, dois fios de cobre iguaizinhos, só que um é mais curto, outro é mais comprido. Qual que vai ficar mais difícil da corrente elétrica passar? Lógico, o mais comprido, né? Então, quanto maior o comprimento do fio, maior a dificuldade da passagem da corrente. Quanto menor o comprimento do fio, menor a dificuldade da passagem da corrente, certo? Então, a gente conclui isso aqui, ó. Quanto maior o diâmetro, maior a facilidade da passagem da corrente, e quanto maior o comprimento, maior a dificuldade da passagem da corrente. Tá? São duas coisas que vocês têm que ter bem claro e definidas, tá certo? Voltando aqui na equação, então eu sei que R é a resistência em ohms, esse símbolo, essa letra grega chamada ômega, se pronuncia ohms, certo? O ρ de resistividade, né? Que é em ohms vezes metro, o L, que é o comprimento do fio em metros, e o S, que é a secção reta do fio condutor ou o diâmetro em metros quadrados. Vamos fazer um exemplo? Bom, a gente vai fazer um exemplo, só que aqui eu tenho uma tabela com alguns valores fixos de resistividade de alguns materiais. Olha só, eu tenho cobre, alumínio, prata, ferro, tungstênio, carvão, constantan e vários outros. Percebam que o menor valor de todos da tabela é o da prata, ou seja, o que está aqui, o melhor condutor que tem é a prata. Em segundo lugar vem o cobre, certo? Ah, mas por que a gente não usa fio de prata então, professor? Precisa perguntar? Porque prata é muito mais cara que o cobre, não é mesmo? Tá? Então é devido ao valor. E o melhor condutor que tem é o ouro, que não está aqui porque não tem nem como a gente pensar em usar ele como condutor. Apenas em microchips, né? Vocês sabem que os processadores eles utilizam fios de ouro para serem tão bons condutores. Por isso que um processador aí, né, um quadricore assim, custa tão caro, por causa dos fios de ouro que tem ali na sua constituição. Tá? Mas esses valores tabelados aí vocês vão poder ter acesso depois. Vamos lá no exemplo então. Olha só, um fio de cobre homogêneo de 6 metros de comprimento tem área de secção transversal de 2,5 milímetros quadrados. Determina no sistema internacional a resistência do fio. Então, eu quero R, que é a resistência. O ρ eu já coloquei aqui, porque é um fio de cobre. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8. Né? Já coloquei aqui para gente. Comprimento, 6 metros e 2,5 milímetros quadrados. O que eu faço? Eu tenho que transformar em metros quadrados. Não é? Bom, então como é que funciona isso aqui? Vocês lembram que o mili, ele era quanto? 10 a menos 3, certo? Só que como é ao quadrado, né? Como é ao quadrado, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por 2 também. Então, olha só, o milímetro é 10 a menos 3. O milímetro quadrado é 10 a menos 6. O centímetro é 10 a menos 2. Agora, o centímetro quadrado é 10 a menos 4. Então, esses valores aqui é bom vocês guardarem, certo? Então, eu sei que o milímetro quadrado é 10 a menos 6. Então, no lugar desse mzinho aqui, eu coloco 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque menos 3 vezes 2, ó, tá vendo esse aqui? Ó, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. E aí eu posso fazer os cálculos. Jogo na equação, certo? Substituo no lugar de ρ, ó, o R é o que eu quero. ρ, 1,7 vezes 10 a menos 8, está aqui já. O L não é 6? Já coloquei aqui. E o S, 2,5 vezes 10 a menos 6. O que eu vou fazer? Número com número, expoente com expoente, não é isso? Olha só, reorganizei para ficar mais fácil. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esses dois e dividir por 2,5. E aqui eu vou acertar o expoente, certo? Então, esses três aqui vão me dar 4,08 vezes 10 elevado a 10. Não é uma divisão? Subtrai os expoentes, certo? Menos com menos vai dar mais, não vai? Então, vai ficar quanto? 4,08 vezes 10 elevado a menos 8 mais 6, menos 2. Então ficou 4,08 vezes 10 a menos 2 ohms. Ou, se você quiser resolver, porque o expoente é pequenininho, 0,0408 ohms. Certo? Viram que não é difícil? Não tem nenhum segredo, tá? Agora tem alguns exercíciozinhos para vocês fazerem, para vocês poderem se divertir, não é mesmo? Já deram um print aí? Ótimo. E aí,
nós vamos falar um pouquinho sobre potência elétrica. O que vem a ser a potência elétrica? A potência elétrica, o que a gente entende por potência? Primeira coisa, um carro é potente. Uma pessoa que faz musculação, tem muita força, é potente. Um som de arrebentar é potente. Então, tudo isso aí tem a ver com potência, mas são tipos diferentes de potência, não é mesmo? Mas como que a gente pode juntar tudo isso, né? Dá uma olhada agora nesses dois exemplos. É um carro também e é um som também, não é isso? Não é? Esse carro, por exemplo, se você quer ir de São Paulo até Santos, por exemplo, esse carro te leva? Te leva. Aquele outro carro do slide anterior te levava? Te levava. Esse som aqui toca a música que você gosta? Toca. O outro som também toca a música que você gosta? Toca. Qual que é a grande diferença? É lógico, esse carro aqui vai demorar muito mais. Esse som vai soltar um som muito menor. Então significa que a potência ela tem uma vantagem e tem uma desvantagem, certo? Você vai ganhar de um lado e perder do outro. Como assim? Ué, no outro carro você vai ganhar em velocidade, certo? Mas vai perder em combustível, porque aquele carro, como ele tem muito mais potência, ele consome muito mais combustível. Este aparelho de som vai também te dar a música, só que a música vai sair num volume muito menor. Significa que o outro som vai ter um volume muito maior, porém vai consumir muito mais eletricidade do que esse daí. Então você vai ter um prazer maior, mas vai ter um custo maior também. Então vocês têm que levar em consideração que a potência é algo que você vai ter para a sua fugiu. Comodidade. Porém, sempre vai haver um custo com isso, tá certo? Bom, fisicamente, como é que a gente pode definir potência? É o trabalho realizado por um corpo num determinado intervalo de tempo, certo? Significa que quanto mais energia utilizada, menos tempo você vai levar para fazer, certo? Se você faz em um menor tempo, você tem maior potência. Se você faz no menor tempo, se você faz no maior tempo, tem menos potência, certo? São inversamente proporcional. Quanto mais tempo você leva, menor sua potência. Quanto menos tempo você leva, maior a sua potência, certo? A gente pode dizer que o trabalho é energia, certo? Então a gente pode colocar aqui potência é igual à variação da energia num determinado intervalo de tempo, certo? A gente também pode mudar, é só pegar o ΔT e passar para lá multiplicando, onde energia é igual a potência vezes o tempo. Essa equação aqui vai ser muito importante para a gente fazer cálculo de consumo de energia, mas a gente também consegue descobrir potência de outros jeitos. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Potência é igual a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado. E potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Todas essas equações vão me ajudar a achar a potência de um aparelho, tá certo? Sempre a unidade de potência é o joule por segundo, certo? Porque, ó, vejam aqui, ó, o ΔE é energia, energia sempre em joule, tempo em segundos, né? Então, joule por segundo se transformou em watts, certo? Em homenagem a James Watt, que foi um físico famoso que estudou sobre potência elétrica e como que essas potências poderiam melhorar os aparelhos elétricos, tá certo? Bom, vamos num exemplo. Veja que eu coloquei as equaçõezinhas ali do lado, não é mesmo? Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts, 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro em funcionamento e a intensidade da corrente que o atravessa. Como é que eu faço? Bom,
Eu tenho a potência, que é de 2.200 watts, eu tenho a tensão, que é de 220 volts, e eu quero a resistência. Qual a equação que eu uso? Olha só, é só olhar aqui do lado, ó. P, U e R. P, U e R está aqui, ó, a última equaçãozinha aqui, ó, certo? Então, eu vou fazer P igual a U sobre R e vou substituir os valores. No lugar de P, coloco 2.200, no lugar de U, coloco 220 ao quadrado e o R é o que eu vou achar. Inverto os dois, né? Lógico, faço aquela inversão matemática, vai ficar R igual a 48.400, porque 220 ao quadrado é 48.400 e o 2.200 veio aqui para baixo. Fazendo a divisãozinha, deu quanto? 22 ohms. Como é que eu acho a corrente agora? Como é que eu faço para achar a corrente? Ué, eu tenho tudo. Então eu vou para a equação mais fácil, não vou? P igual a U vezes I, que fica potência 2.200, que é o que eu já tinha, o U, que é 220, jogo dividindo, não é isso? Então ficou quanto? 10 amperes. Acabou o exercício. Simples assim, também não tem sofrimento nenhum. Entendido? Tudo certo? Agora a gente vai para o consumo de energia elétrica. Como que eu faço o cálculo do consumo de energia elétrica? Como que eu vou fazer isso? Bom, para isso eu preciso saber a potência dos meus aparelhos, eu preciso saber o tempo de utilização de cada aparelho e eu preciso saber a tarifa da minha conta de energia, certo? Como que a gente resolve? Utilizando essas duas equações aqui, ó. ΔE é igual a P vezes ΔT e o consumo é igual à somatória das energias multiplicado pela tarifa, certo? ΔE a gente já sabe o que é, só que a unidade é o quilowatt-hora, certo? Potência vai ser em quilowatts e a variação do tempo vai ser em horas. Percebam que quando a gente está calculando o consumo de energia, tem que utilizar essas unidades, porque são aquelas que as companhias elétricas utilizam, tá certo? Então vamos fazer o cálculo de um chuveiro. Olha só, calcule o consumo mensal de um chuveiro de 4.500 watts ligado em 220 volts, de uma casa onde moram 4 pessoas. Os 2 adultos tomam um banho diário de 10 minutos cada e as 2 crianças tomam um banho diário de 15 minutos cada. E a tarifa dessa residência é de R$ 0,50 por quilowatt-hora. Vamos tentar fazer, então, o que eu tenho? Potência, 4.500 watts. Aí, qual que é o tempo? Bom, um adulto é 10, o outro adulto é 10, uma criança é 15 e a outra criança é 15. Ao todo eu tenho quanto? 150 minutos. Só que eu não posso deixar em minutos. Eu tenho que deixar em horas. E outra coisa, eu quero saber o custo mensal, não é isso? Então o que eu vou fazer? Para achar essa energia, eu preciso saber primeiro quanto que é o tempo em um mês. Então eu multiplico por 30, certo? Deu 1.500 minutos. Por quê? Por 30? 30 é o valor do mês oficial, o mês que é utilizado para fazer o fechamento das contas, certo? Não se usa 31, não se usa 28, se usa 30, é o mês comercial, tá certo? E aí eu tenho que transformar minutos em hora. Para transformar minutos em hora, todo mundo sabe que é só fazer o quê? Dividir por 60. Então deu quanto? 25 horas. Tá certo? Então eu tenho a potência, tenho o tempo. O que eu faço? É só calcular, certo? Como? ΔE é igual a potência multiplicado pelo tempo, substituo os valores. Olha só, o P não é 4.500, o T não é 25, ΔT não é 25. Quanto deu? Deu 112.500 watts-hora. Mas vocês lembram que eu não podia deixar em watts, tinha que transformar em quilowatts? Então, para transformar em quilowatts, eu divido por 1.000, certo? Quando eu divido por 1.000, eu transformo em quilowatt. Então, dividindo por 1.000, deu quanto? 112,5 kWh. Isso é o que o chuveiro dessa casa consome de energia. Agora, quanto que isso de energia vai valer em dinheiro? Aí eu uso a formulinha do consumo. Somatória de ΔE, bom, como era só o chuveiro, eu não preciso somar, eu só coloco o valor direto. E a tarifa, vocês lembram que era 0,50? Então vai ficar quanto?
112,5 vezes 0,50, ou seja, deu R$ 56,25 só este chuveiro por mês. Então vocês podem ver que o chuveiro é o grande bicho-papão de qualquer residência, tá certo? Vamos ver se a gente faz mais um exemplo? Olha só. Uma residência apresenta 3 televisores. O da sala tem 240 watts de potência e fica ligado durante 6 horas. O do quarto, dos adultos, tem 180 watts e fica ligado 4 horas. E o televisor que fica na cozinha apresenta 60 watts e fica ligado por 3 horas diárias. Qual o consumo mensal dos 3 televisores, sabendo que a tarifa da casa é de R$ 0,45 por kWh? Como é que eu faço então? Vou ver o que eu tenho. Primeiro, vamos separar por televisores. Primeiro televisor, potência de 240 watts e fica ligado quanto? 6 horas. Só que 6 horas por dia. Mas eu tenho quanto? Um mês, né? Então, para achar energia, tenho que transformar em o tempo em um mês. Deu quanto? 180 horas. Então, agora que eu tenho a potência e o tempo de um mês, eu jogo na equação. Joguei na equação, vai ficar 240 vezes 180, que deu 43.200 watts-hora. Posso deixar em watts-hora? Não. Divido por 1.000, deu 43,2 kWh. Esse para o TV1. Agora vamos fazer a TV2. TV2 é quanto? Fica com 180 watts. Por quanto tempo? 4 horas. Dá para achar energia? Lógico que dá. 4 horas por dia, por mês dá quanto? Vezes 30, 120 horas. Jogando na equação vai ficar quanto? 180 vezes 120, que vai dar quanto? 21.600 watts-hora. Posso deixar assim? De novo, não. Divido por 1.000, quanto que deu? 21,6 kWh. Agora o que está faltando? Meu terceiro televisor, né? Tenho 60 watts, 3 horas, dá para achar energia? Lógico que dá. Multiplico por 30, porque eu quero por um mês, jogo na equação. Quanto que é? 60 vezes 90 deu quanto? 5.400 watts-hora. De novo, divido por 1.000, deu 5,4 kWh. Perceba que essa televisãozinha mais velha de 60 watts é aquela que gasta menos, não é isso? Acabou aí? Não. Agora eu quero saber o consumo. Para saber o consumo, eu vou ter que somar o quanto de energia cada TV usou. Então, eu pego os valores, né? 43,2 mais 21,6 mais 5,4, somando deu 70,2 kWh. Perceba que as 3 televisões durante o mês inteiro é muito menos do que o chuveiro sozinho gastou, não é mesmo? E aí o que eu faço? Vou pegar o consumo. Né? Lembra quanto que era o consumo? 45 centavos. Então, vou fazer 70,2 vezes 0,45, deu R$ 31,59. Esse é o consumo dos 3 televisores. Ficou bem claro para entender? Ótimo, porque eu vou pedir um trabalhinho para vocês, tá certo? Bom, primeiro nós temos alguns exercícios para vocês darem um print aí, para se acostumarem aí fazendo, tá? Deram o print já? E aqui a pesquisa individual que vocês vão fazer, certo? Para trazer na próxima aula.